Em nome de Jesus. Eu escolhi aqui Pedro e Mateus, né? Quando Pedro e Mateus são chamados por Deus. Porém, vocês conhecem a história, né, de como os discípulos foram chamados. Eu não vou ler as duas histórias, né? Eu vou ler apenas uma. Eu escolhi a mais curtinha, mas eu vou dar ênfase em Pedro e eu vou dar ênfase em Mateus também, ok? Então eu gostaria de ler um versículo com vocês, que é do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ó. Bem, obrigado, glória a Deus, Gabriela. Então diz assim, o versículo 9 do capítulo 9 de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Uau! A Adriana está entrando aqui também, glória a Deus. Seja bem-vinda, Adriana, em nome de Jesus. Então, assim, cara, que incrível, né? Esse chamado aqui de Jesus. Porém, se você lê de uma forma mais corrida nesse texto, a gente acha, né, como a gente lê. Então a gente acha que Jesus apareceu do nada ali, viu Mateus pela primeira vez, chegou nele e falou, Mateus, siga-me. E Mateus, largando tudo, seguiu ele. Foi a mesma coisa com Pedro, né? Ele entra no barco de Pedro, ele vai mais a pique ali, né, no mar, ele prega. Ele também fala, né, agora eu te farei pescador de homens, não de te farei pescador de homens e não mais de peixe. Eluane está entrando aqui também, tudo bem? Lá do Paraguai, seja bem-vinda, espero que você seja edificado com essa live, em nome de Jesus, você é super importante aqui, a Fernanda também, glória a Deus, galera, que bom ter vocês aqui comigo, fico muito feliz e honrado com a presença de vocês, amém? Então a gente acha que Jesus, porém eu acredito nisso, que tipo, ele emanava dele uma energia, um cheiro do papai, que ele emanava sabe, o rosto dele, o semblante dele, um poder, algo que era atrativo nele. Embora ele tivesse a aparência de um homem comum, a Bíblia mesmo diz que ele não tinha formosura e nenhuma beleza, né? Ele era como um judeu normal, comum. Tanto é que quando nós lemos em algumas passagens que procuravam matar Jesus e Jesus desaparecia no meio da multidão, é que ele era tão comum como um homem que ele desaparecia, ele se colocava no meio da multidão e ele era inconfundível de achar ele. Não tinha como olhar e falar, uau, aquele lá é Jesus e tal. Embora as vestes dele fossem feitas de um único pano, né? Não tinha costura, não tinha corte, não tinha rasgo, nada. Mas Jesus ele era um homem comum. Então, ao mesmo tempo que a mansidão e a humildade dele, por ser um homem comum e simples, de não ter nenhum atrativo nele fisicamente, mas eu acredito que por ele ter o coração manso e humilde que ele tinha, ele era o tipo de pessoa que quando ele falava, era tão suave as palavras de Jesus, que ele já conseguia trazer a pessoa para perto. A pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que você senta para conversar, tomar um café, você fala, uau, que bom estar aqui, meu. Você não quer que aquela conversa acabe? Eu acredito que Jesus era esse tipo de homem, né? Então, mas assim, a gente lê esse texto, né? E a gente acha, né? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então a gente acha que Jesus chegou ali pela primeira vez e falou, você vem e me segue. E ele largando tudo e foi. Né? Como eu estava falando, a gente vê que foi assim com Pedro também, né? Pedro, agora tu vem e me segue. Pedro largando as redes, a Bíblia diz, largando ali suas ferramentas de trabalho, deixando as redes para trás, segue Jesus. Só que, porém, não foi assim que aconteceu, né? Não foi dessa forma, né? Aqui que eu quero me atentar. É nessa parte que eu quero me atentar. Como foi até chegar nesse convite de Jesus para esses dois homens? Como foi esse processo? Porque você tem um chamado com Deus. Você tem um propósito de vida com Deus. E se hoje você que está me vendo, você já descobriu, glória a Deus. Mas há um processo em descobrir, ser chamado e chegar nesse chamado, exercer esse chamado. E só que nesse processo você já pode ir exercendo de tempos em tempos, de dias em dias, onde você for, você já pode exercer teu chamado, né? Por exemplo, eu tenho um chamado pastoral.
Cara, eu acredito que aonde você vai estar, você vai ser uma pastora, você vai ser um pastor, então você só tem que exercer. Talvez o tempo de subir em um púlpito e ser visado por uma igreja, você pregar como realmente uma lâmpada em cima, brilhando com sua luz, é um processo até lá. Do banco da cadeira, do banco da igreja até o púlpito para pregar, é um processo. E é aqui que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como que ele chamou esses dois homens, né? E para falar um pouquinho disso, a Poli está entrando aqui, seja bem-vinda. A Lúcia acabou de entrar também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Espero que vocês se sintam muito bem aqui, amém? Então, assim, para mim poder entrar nesse texto aqui para mostrar como foi realmente esse chamado, essa convocação e eles largarem tudo, para eles abandonar tudo e seguir Jesus, levou um processo. E por que eles largaram tudo e seguiram Jesus? Será que tinha uma energia em volta de Jesus que, como um ímã que puxava? Eu acredito que não, né? Mas a Bíblia vai me contar no Antigo Testamento, a Leidiane está entrando, seja bem-vinda, Leidiane. A Bíblia vai me contar que sobre a autoridade sacerdocial no Velho Testamento, né? Então, quando o patriarca, né, que era o pai, ele morria, ele passava essa responsabilidade de ser ali o patriarca para o filho, o primogênito, o mais velho. Então, ele herdava do seu pai toda a responsabilidade da sua casa. Ele é que tinha que dar ordem para os outros irmãos, ele é que tinha que abençoar os outros irmãos, porque quando um pai, você vê, por exemplo, Abraão e Jacó, né? Abraão e Isaac, Abraão e Isaac. Quando Isaac vai morrer, né? Jacó ele se coloca no lugar ali do irmão e ele abençoa, né? Ele derrama a bênção. Então, quando o irmão dele vai pedir a bênção, ele fala: não posso mais te dar a bênção, eu já abençoei teu irmão, né? Jacó significa aquele que engana, né? O enganador. Porém, ele não enganou, ele vendeu, ele comprou, enfim, mas esse não é o ponto aqui. Então, a gente via que quando o pai ele ia morrer, ele passava toda a bênção, né? Da questão patriarcal para o seu filho. Então, o filho tinha que tomar conta da mãe, o filho tinha que tomar conta dos irmãos, o filho tinha que assumir toda a responsabilidade da casa para ele, né? Então, ele se tornava o chefe da casa. Assim aconteceu com Jesus também, né? O que aconteceu ali? Então a gente vê que José e Maria tiveram filhos, né? Jesus. Só que a gente vê na história que José ele morre na adolescência de Cristo, né? Até os 12 anos de Cristo, nós vemos que José está vivo. José ele aparece nas escrituras, né? Quando Jesus se perde ali, eu estou construindo aqui, amém, para vocês entenderem. Estão me acompanhando? Tá conseguindo entender? Amém? Se conseguir, manda um joinha aí para mim que eu vou saber que tá tudo bem, que vocês estão aqui comigo ainda. Então, quando José ele perde Jesus, né? Eles vão para Jerusalém para sacrificar, Jesus fica para trás e ali é o bar mitzvah de Jesus, né? Aos 12 anos ele passa pelo bar mitzvah, né? Que é ele se tornar uma anin legal, glória a Deus, galera. Então, assim, para ele se tornar responsável pelas suas próprias atitudes, ele passar de ser criança, dá para entender assim, então amém, glória a Deus. É que eu estou tentando construir aqui para vocês entenderem até eu chegar lá, mas eu não vou me enrolar muito não, eu vou direto ao ponto. No judeu, né, ele passava pelo bar mitzvah. O que era o bar mitzvah? Era ele crescer, ele sair do estado de criança para o estado adulto. Agora ele é responsável pelas suas próprias atitudes, ele é responsável pelas suas consequências, ele vai tomar as consequências das atitudes dele, né? Então ele se considerava adulto já, então uma criança de 12, 13 anos já era adulta, não era uma criança, eles não tinham uma mentalidade de criança. Tanto é que você vê que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, para dizer que Maria ficaria grávida do Espírito Santo, Maria só tinha 13 anos. Né? Maria não era uma mulher de 17, 20 e poucos anos, não é como é na nossa cultura hoje, né? Então Maria ela tinha 13 anos, porém ela já era uma mulher, ela já tinha funções de mulher, né? Ela já tinha uma mentalidade de mulher, 12 anos, 12, 13 anos já não era uma criança, né?
Então a gente vê José aparecendo na história, né, na vida de Jesus até os 12 anos de Jesus, quando eles encontram Jesus no templo ali, né, passando por esse crivo do judaísmo. Então ele se torna homem, ele se torna, né, ele fala, acaso você não sabe que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Então ele foi aprovado pelos judeus para se tornar homem. Porém ele obedece os pais, né, enfim, e ele vai viver a vida dele. Só que nesse período, até Jesus aparecer, como sendo o Senhor Jesus Cristo mesmo, até ele ser batizado por João Batista, acontece uma coisa aqui, né? Na adolescência ali dele, na pré-adolescência ali, não sei, 13, 12, 13, 14, 15 anos, o José morre. E quando o José morre, ele deixa toda essa função de sacerdote para Jesus. Então Jesus ele assume toda a responsabilidade da sua casa, cuidar de Maria, sua mãe, cuidar dos irmãos, né? Comprar comida. Ele assumiu a responsabilidade até da profissão de José. Quem era carpinteiro era José, né? Então Jesus ele assume a própria identidade realmente sacerdotal do Pai, né? Tem mais pessoas entrando aqui, glória a Deus, sejam bem-vindos. Então Jesus ele toma a profissão de José também. Quem era carpinteiro era José. Então você vê que Jesus é carpinteiro, Jesus é que toma a questão ali, cuida da casa, cuida dos irmãos, cuida da mãe. Ele se torna o chefe, o cabeça do seu lar. Então, gente, o que aconteceu nessa pré-adolescência quando José morre? Então Jesus tem que assumir e ele assume toda a responsabilidade da sua casa. Agora parem para pensar aqui comigo. Aqui que é o ponto que eu queria entrar. Construir tudo isso para vocês chegar nesse ponto para vocês entenderem. Se Jesus assumiu toda a responsabilidade da sua casa, quando ele chega para Mateus e para João, que eu vou me tentar só os dois, viu Mateus se assentado na coletoria de impostos. Mateus era o chefe dos coletores de impostos. Pedro era o chefe dos barcos, ele que cuidava dos barcos. Então, quando Jesus chega para Pedro e fala, agora tu vem e me segue, você vai ser pescador de homens e não mais de peixe, Pedro largando todas as redes, a Bíblia fala, larga as redes e segue Jesus. Mateus levantando e foi e seguiu Jesus. Olha só o que ele fala. Partiu Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, para acontecer isso aqui, para chegar nisso daqui, quando Jesus assume o papel da sua casa, para quem que vocês acham que Jesus ia pagar os impostos semanais, mensais e anuais? Me digam, quem que vocês acham que Jesus ia até quem? Jesus, desde a sua adolescência, quando ele assume a responsabilidade da sua casa, nos dias de pagar o tributo, no dia que era para dar o que é de César, né, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, quando ele ia lá pagar os seus impostos da sua casa, para quem que você acha que ele pagava os impostos? Para Mateus. Então, desde a sua adolescência, ele conhecia Mateus, ele negociava o imposto com Mateus, ele pagava o tributo para Mateus, ele conversava com Mateus. E aí, Mateus, como é que tá o trabalho? Ah, tá mais ou menos. Você acha que ele nunca conversou com Mateus? Da mesma forma, Jesus ele era carpinteiro, ele assumia a posição do pai. Então ele ia entregar algum produto na casa de alguém, e aí ele ia até a praia comprar peixe para alimentar a família com o dinheiro do seu sustento, do seu trabalho. Com quem que você acha que ele comprava peixe? Com quem que você acha que ele chegava? Ei, quantos peixes você tem? Me vê 2, me vê 3, me vê meia dúzia, me vê uma dúzia. Com quem que vocês acham, gente? Com Pedro. Ele negociava ele negociava peixe com Pedro, ele pagava imposto para Mateus. Olha que doido isso. Então toda vez que Jesus chegava para negociar o imposto, para comprar peixe, no mínimo ele conversava. Sabe aquele tipo de pessoa que eu imagino que Jesus era um homem normal, como eu falei agora há pouco, só que o falar dele era tão suave, tão gostoso, que era atrativo. As pessoas gostariam de chegar perto dele, porém ele não tinha se manifestado, ainda não tinha chegado o tempo dele. Mas sabe as sementinhas que você vai plantando no coração das pessoas? Aquela amiga do trabalho que está sofrendo porque terminou com o namorado, ou aquele amigo que você sabe que está perdidão no mundo.
Mas daí quando ele tá mal, quando ele chega no fundo do poço, ele chega em você e fala, pô, faz uma oração por mim. Ele pode até tirar sarro no dia a dia, mas quando aperta ele sabe que é para você que vai pedir oração. Então quando você fala, há um atrativo no coração dessas pessoas, porque é Jesus convidando para vir. Então são as sementinhas que a gente vai plantando nas pessoas que a gente conhece, que precisam de Jesus assim como nós precisamos. Então Jesus chegava para Mateus e ao trocar uma conversa rápida ali, né? E Mateus, pelo que a gente vê, lembra daquela oração do homem, do fariseu e do coletor de impostos no templo? Que o homem chega no templo e fala assim, Senhor, eu jejuo uma vez por semana, eu dou meus impostos e eu te agradeço porque eu não sou igual a esse cobrador de imposto aqui, esse pecador. E o homem não conseguia olhar para o céu e só batia no peito falando, Senhor, eu sou pecador e não sou digno. Quem que você acha que era esse homem? Este homem do templo que conta essa história é Mateus, porque essa parábola, esse que a gente acha que é uma parábola, mas foi o que aconteceu, Jesus estava trazendo uma palavra de conhecimento da vida de Mateus, da oração que Mateus teve dentro do templo. Então Jesus ele ia ali e ia plantando uma sementinha no coração de Mateus, uma sementinha no coração de Pedro. E quando Jesus chegou lá e se revelou um pouquinho antes de você ler essa parábola, né? Então assim, quando Jesus chega lá e fala, aí Mateus, agora você vai vir me seguir. Eu fico imaginando Mateus olhando para o Senhor com o coração transbordando, porque Jesus citou as mesmas palavras que Mateus fez a oração no templo, que ninguém escutou, só entre ele e Deus. E Jesus teve uma palavra de conhecimento ali. Olha o dom do Espírito Santo aparecendo aqui. Que incrível! Olha que incrível! Mesmas palavras de Mateus no templo, ele cita. E Mateus cheio da presença, aquele negócio entrou no coração de Mateus ali, que rasgou o peito dele. Ele fala, eu converso com esse homem há anos, ele paga o imposto aqui, ele não reclama de pagar o imposto como todos os outros judeus estavam cansados de pagar tributo para o Império Romano. Mas Jesus vinha sem reclamar, ele dava de César o que é de César. Por isso que Jesus teve autoridade para falar de quem que é o rosto nessa moeda. Eu paguei tributo a minha vida inteira, eu nunca reclamei, eu dei de César o que é de César, mas agora eu vou vir dar de Deus o que é de Deus. Olha que incrível, olha a ligação do Espírito, cara. Uau! Eu já tô chapando aqui, aleluia. Então eu fico imaginando Mateus olhando para Jesus e falando, mas é óbvio que eu largo tudo agora para te seguir, porque você é honesto. E toda vez que você veio pagar o tributo, você não reclamou, você não xingou, você não murmurou, você não foi como todo mundo. E toda vez que você via, meu coração se alegrava. As tuas palavras, a tua conduta, a tua postura diante de toda a sociedade que reclamava de pagar tributo, você não reclamava. Você vinha, pagava e ainda me abençoava com a tua presença, com a tua fala. Meu coração ardia. A gente já não viu essa história se repetir depois lá na frente? Quando Jesus morre e ressuscita? Os seus 2 discípulos indo no caminho de Esmaús? Aí Jesus aparece para ele, depois ele parte o pão e o entendimento deles abre, eles veem que é Jesus. O que eles falam um para o outro? É o Mestre. Por isso que quando ele falava no caminho para nós, o nosso coração ardia. Eu acho que essa é a essência de Jesus. Isso que Jesus faz com a gente. Quando ele começa a chamar, dar esse atrativo ao nosso coração, arde o nosso coração. Arde, vai ardendo, e a gente fica, uau, eu preciso desse Senhor. Quando ele fala, a voz é mansa e humilde, a fala é suave, é doce, as palavras são doces. Ele é humilde e manso de coração. Quando ele chega para Pedro, Pedro fala, mas é óbvio, você compra peixe comigo desde sei lá quanto tempo, né? Uma vida ali, dos 12 até os 30, eu não sei, não sou bom de matemática, mas dos 12 até os 30, quanto tempo isso levou? Foram anos negociando peixe, comprando peixe, pagando imposto. E ele ia falando com esses 2 homens. E quando eles chegam para Pedro, quando ele chega para Pedro, ele chega para Mateus e fala, agora tu vem e me segue, farei de você um pescador de homens e não mais de peixe. Mas quem não aceitaria? Quem não? Porque eu lembro na minha caminhada, quando eu era ateu e eu usava droga, eu não acreditava em Deus. Mas eu lembro na minha história,
Um dia, quando eu entrei na minha casa, tinha acontecido alguns problemas aqui na minha casa. Eu não aguentei a pressão daqueles problemas. Eu saí me drogar, saí beber. Eu voltei 2 dias depois para casa à noite. Tinha uma senhorinha aqui na minha casa. As irmãs do coque, que a gente chama, né? E, gente, eu já vou ler os comentários aqui. Eu lembro daquela mulher. Eu nunca esqueço daquela mulher. Cara, que mulher cheia da presença do Espírito. Ela estava tomada pelo Espírito Santo. E ela veio e teve uma palavra de conhecimento ao meu respeito. Ela acessou o meu futuro. Ela falou que eu seria um menino apaixonado por Deus, que eu iria pregar os evangelhos, que eu iria morar dentro das igrejas, porque eu seria apaixonado pelo Senhor. Então o Senhor deu o primeiro atrativo. Ele foi minha primeira experiência com Deus. Eu nem acreditava e continuei não acreditando. 2 anos depois, uma moça veio numa mesa quando eu estava no shopping almoçando. Ela chegou pra mim, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Ela falou que tinha um recado de um amigo nosso em comum. E ela falou: se prepara, o Senhor Jesus está mandando você se preparar porque a tua hora está chegando. Né? Na época eu era drogadão, doidão, eu achei que eu ia morrer. Mas era o Senhor falando, sabe? Assim como Jesus ia para Mateus, assim como Jesus ia para Pedro, ele falava e o coração ardia. Então ele ia marcando de tempos em tempos. E quando ele chegou, 2 anos depois, 4 anos se passaram na minha vida, que ele veio e falou: vem me seguir, eu aceitei ele sem mais, sem questionar. Porque eu lembrei dos momentos que ele foi me marcando, com a experiência que ele foi levantando pessoas para falar comigo. Por mais que eu não acreditasse, tivesse coração duro e fechado, sabe? Ele foi me marcando aos pouquinhos e eu não percebi que ele estava me marcando. Assim como esses homens também não perceberam. Mas quando ele se revelou com sua graça e seu poder, seu ministério na sua totalidade, ele chamou seus discípulos. E quando ele falou: vem, agora tu vem, me segue, os dois largaram tudo. Olha que louco que Mateus fala. Ele se levantou e o seguiu, deixou tudo para trás. Ele era chefe dos coletores de impostos. Ele deixou tudo para trás e começou a seguir a Jesus. E olha a suma importância desse homem, porque tem um evangelho com o nome dele, que carrega o nome dele. O evangelho de Jesus segundo Mateus. Este homem foi tão importante que entrou na palavra do Senhor. Eram os únicos 2 homens dos 12 discípulos. Os únicos maiores de idade é Mateus e Pedro. Porque para ser chefe de coletor de impostos tinha que ser maior de idade. Então Pedro e Mateus eram os maiores de idade. O resto era tudo criança. João tinha 15, 14 para 15. Quando ele morreu, devia ter mais ou menos uns 17 anos ali. Então, assim, sabe? Olha que impressionante como Deus vai marcando a gente. Então há um processo. E aí o que acontece? Quando ele te chama, né? Quando você descobre o que você nasceu para ser, quando você sabe quem você sabe quem está te chamando, você sabe quem que vai te sustentar, há um processo agora se iniciando. Agora você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho. Esse é o chamado para você ser filho. Então, qual que é o meu chamado, Diego? Eu não sei se é pastoral, se é evangelista, se é mestre, se é pastor, se é profeta. Teu primeiro chamado é ser filho. Eles foram filho, eles desfrutaram de Jesus Cristo como filho. Lá na frente, o que eles falam? Os discípulos são questionados pelos sumos sacerdotes do templo, pelos fariseus. Por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus discípulos não lavam a mão? Por que os seus discípulos não isso, não aquilo? Jesus falava: enquanto eu estiver com eles, não precisam fazer isso. Mas vai chegar um tempo que eles vão precisar. Olha Jesus falando: enquanto eu estiver aqui, eles estão desfrutando da minha presença. Eles não precisam jejuar porque eu estou aqui, mas um dia eles vão jejuar. Então, eles desfrutavam de Jesus como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Uau, que incrível isso! Então, qual é o teu primeiro chamado, meus lindos? Seja filho, desfrute da presença como filho. Os discípulos foram chamados e sabe o que eles fizeram? Nada! Eles só viram coxos levantando, mortos ressuscitando, cegos vendo, surdos ouvindo, demônios sendo expulso. Eles viram e ouviram a palavra de Deus. Eles viram a glória de Deus. O Evangelho de João começa falando: porque nós vimos a glória de Deus. Nós vimos a glória dele em Jesus. Jesus é a glória do Pai. Jesus é a glória do Pai. Então você quer olhar para a glória de Deus? Olhe para Jesus. O que Moisés disse para Deus lá atrás em Êxodo? Senhor, eu quero ver tua glória. Ele falou: Moisés, você não pode ver minha glória. Se você ver minha glória, você morre. Mas lá na frente, quem que aparece no monte da transconfiguração com Jesus?
Moisés. Eu fico imaginando Deus Pai chamando Moisés. Moisés, vem cá. Você queria ver minha glória? Eu vou te apresentar minha glória. Meu filho, olha para Jesus. Olha para Jesus, querido. Olha para Jesus. Se você estiver agora aí, feche teus olhos e imagine a glória do Pai, que é Jesus Cristo. Não aquela imagem católica, mas o próprio amor encarnado. Emmanuel, Deus conosco. Olhe para Ele, veja o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é gostoso, o quanto Ele exala o perfume dEle. Ai, Jesus, como eu te amo. Pai, meu primeiro chamado é desfrutar da Tua presença como filho. Oh, papai lindo, cheiroso. Esse é o nosso primeiro chamado, gente. Esse é o nosso primeiro chamado. O que os discípulos fizeram? Nada. Só desfrutaram da presença do papai. E quando eles enchiam muito o saco de Jesus, Jesus mandava, vai comprar pão que eu vou falar com essa mulher aqui no tanque. Olha que lindo. Olha que lindo. Mas isso foi o preparo. Eles estavam vendo o próprio mestre ensinar na prática, na teoria e na prática. Ele pregava com suas palavras teoria e ensinava na prática. Quer expulsar demônios? Vamos expulsar. Tanto é que veio um menino, um rapaz endemoniado, e o homem chega para Jesus e fala, os teus discípulos oraram, mas não conseguiram expulsar. E Jesus fala o quê? Ô, raça de víboras, seus incrédulos. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Ele vai lá e resolve que os discípulos não conseguiam. Por quê? Eles deixaram de ser discípulos? Eles deixaram de ser amados por Jesus porque eles não conseguiram exercer uma função? Não, eles continuaram sendo filho e aprendendo, e Jesus fez por eles. Jesus mostrou, Jesus ensinou, então eles aprenderam, eles estavam sendo aperfeiçoados para ser apóstolos, porque até então eles eram o quê? Discípulos. Quando Jesus morre, eles ficam tristes, eles se espalham ali, você conhece a história, Pedro volta a pescar, Jesus aparece novamente para Pedro e fala, Pedrão, não foi para isso que eu te chamei, não vai dar certo você pescar agora. Ele repete a mesma história com Pedro, para Pedro se lembrar, né? Joga a rede ali, Pedro. E ali ele faz de Pedro um discípulo que o negou, e ele está ungindo a Pedro a pastor, a apóstolo, a cuidar das ovelhas de Jesus. Veja, um homem que negou a Jesus Cristo, de uma negação ele se torna o quê? Um apóstolo. Na ressurreição de Cristo ele faz dos seus 12 discípulos, 11 né, no caso, porque Judas se mata, então ele faz dos seus 11 discípulos agora 11 apóstolos. 11 apóstolos. Então ele preparou em 3 anos e meio, foi o processo. Foi o processo. Eles erraram nesse processo? Claro que erraram. Olha as mancadas que Pedro dá. Pedro afunda nas águas, corta a orelha de Malco, só fazem cagada. Né? Judas rouba o dinheiro da bolsa. Os outros eram tudo menor de idade. Tudo criança. Então eles foram preparados a um processo. Se permita ser preparado. E como que a gente tem que se permitir ser preparado? Né? É desfrutando do cheiroso, do lindo como filhos. Não tem peso, não tem acusação. Você só entra na presença e desfruta como filho. Como filho. E aí não adianta, pode vir pessoa querer bater, pessoa querer falar mal, pessoa isso, pessoa aquilo, problema. Por dentro você tem paz, porque você desfruta do Pai como filho. Eles não deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que estavam sendo protegidos como filhos. Olha que lindo isso. Que lindo isso, gente. Nossa, que lindo, meu Deus do céu. Porém, na ressurreição de Cristo, ele faz os discípulos agora apóstolos. E agora Jesus sai de cena. E agora eles são ungidos ao seu ministério. Uau! E a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. João e Pedro vão até a porta do templo chamado Formosa. E eles olham para um paralítico que estava sentado naquela porta e fala, olha o que eles falam para aquele paralítico. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que te damos, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Só que olha só o que eles falam, qual é a primeira frase que eles falam. Olhe para nós, olhe para nós. Então que você possa ser preparado como filho, para que quando você chegar no teu chamado, as pessoas olhem para você, mas vejam Jesus. Que as pessoas realmente vejam você, mas vejam Jesus através de você. Em nome de Jesus. E ali eles começam a exercer, eles são os pais da igreja,
são o fundamento da igreja. Depois eles escolhem outro discípulo, depois eles escolhem, né, depois Saulo se torna Paulo e aí conhece, né? Isso é mais para frente depois. Então, olha que lindo isso, gente. Desfrutar como filho, sendo preparado como filho. Não tem preço que pague, meu Deus do céu. Deixa eu ver alguns comentários aqui, porque senão eu vou me empolgar e eu não paro de falar. Não tem